pro diabo que você não morreu. Mostra pro diabo que a calúnia não te acabou. Gênesis capítulo 28, versículo 10 a seguir. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Arã, ou Padan-Arã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira ou travesseiro, e deitou-se naquele lugar, e sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima, no topo da escada, e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque, e a terra em que estás deitado darei a ti e a tua semente. E quantos podem dizer amém? Tome o seu assento, mas não feche a sua Bíblia. Se você puder, permaneça com ela aberta. Queridos, eu costumo dizer, acredito que isso é uma verdade, que nós somos resultados daquilo que nós pensamos. Porque toda ação, todo comportamento humano é definido pela forma dele pensar. Isso aí é comprovado. Por isso que a maior renovação e a transformação, ela deve ser na nossa mente, porque uma vez que a nossa mente é renovada, o nosso comportamento estará condicionado a este renovo. E o que separa a humanidade, o que separa os vitoriosos dos fracassados, é justamente a forma de pensar que rege a sua maneira de se comportar. O que define a minha vida são as minhas escolhas, a minha conduta, o meu comportamento. Homens, mulheres que marcaram o seu tempo, que marcaram a sua história, fizeram isso por decisões e comportamentos que tiveram diante da própria vida. Eu poderia citar diversos nomes, tanto bíblico, como também aqueles que não são bíblicos, de pessoas que tiveram sucesso na vida, de pessoas que alcançaram da parte de Deus coisas extraordinárias. Mas tudo isso condicionado ao seu comportamento, à sua postura, às suas decisões e escolhas diante da vida. Só que existe um personagem bíblico aqui, e todos conhecem, porque o texto que nós lemos cita o nome dele, que é Jacó. Jacó, ele tem uma relevância não somente no Antigo Testamento, mas ele também é lembrado no Novo Testamento. Por que não citar alguns adjetivos deste homem, que é neto de um homem que é conhecido como pai da fé e carrega um legado extraordinário? Alguém que foi escolhido por Deus desde o ventre da própria mãe. Alguém que Deus marcou para se tornar o pai de 12 filhos, e esses 12 se tornariam as 12 tribos, que futuramente a nação de Israel, tão amada e escolhida por Deus. Então, olhando a vida de Jacó, você percebe que ele teve de alguma forma uma vida bem sucedida dentro daquilo que Deus havia proposto para ele, porque Deus tinha um plano para a vida dele. Embora Deus tenha um plano coletivo de salvação, Deus tem um plano individual para cada um de nós que estamos aqui nesse lugar. Eu acredito assim. O plano da salvação, ele é coletivo. O céu é para todos. A graça se manifestou diante da vida de todos. Mas individualmente Deus tem um plano para cada um de nós. E a maior alegria de viver nesta terra é encontrar a razão, o propósito de Deus para cada um de nós. Então Jacó, ele alcança este propósito. Ele chega num nível aonde aquilo que Deus havia estabelecido, quando a sua mãe engravidou, dizendo: olha, no teu ventre existem dois, e o maior vai servir o menor.
E o meu propósito, o meu plano com o menor é este. E ele alcança este plano divino da parte de Deus. Mas 50% eu poderia dizer aqui que são escolhas, são atitudes de Jacó que conseguiram levá-lo aonde Deus queria que ele estivesse. Eu estou querendo dizer que Deus tem um plano na minha vida e na sua vida, mas são as nossas atitudes que irão nos conduzir aonde Deus quer que eu e você cheguem. O texto que nós lemos, eu vou encurtar, o texto que nós lemos se refere a momentos posterior à saída de Jacó da casa dos seus pais. E aí vocês conhecem muito bem o texto bíblico, que o seu irmão Esaú se sente enganado, e dentro desse sentimento também se promove um sentimento de ódio, de revolta, e ele começa a planejar que vai matar o seu irmão Jacó. Sua mãe Rebeca ouve, não querendo que isso aconteça dentro da sua casa. Ela chama Jacó junto com Isaac, relata o que estava acontecendo, aquilo que seu irmão queria fazer, e diz a ele que ele não poderia mais permanecer dentro da casa, e que ele deveria sair para as regiões de Padã-Arã, e lá ele iria construir a sua própria história e o seu legado. Não haveria mais espaço para ele. E se você analisar depois com maior calma, no capítulo 27, o seu pai vai chamá-lo novamente, e a única coisa que Isaac vai dizer é uma oração: que o Deus de Abraão, teu pai, te abençoe e seja com você, e prospere em tudo quanto você fizer. Ele não leva servo, ele não leva nenhum tipo de animal, ele não leva nenhum tipo de poupança. A única coisa que ele leva é a convicção e a certeza de que o Deus de Abraão, que havia o escolhido, estaria com ele nesse trajeto. E aqui eu estou falando de um menino, de um jovem, que está acostumado a viver e conviver debaixo dos cuidados maternos. Agora ele vai ter que romper, e ele vai ter que criar o seu próprio legado, a sua própria história, distante das pessoas que ele mais amava. E a única coisa que ele leva é a certeza de que Deus estava com ele. Então percebe que Jacó não nasceu grande. Jacó construiu uma história juntamente com Deus. Ele sabia do projeto, do plano de Deus, mas ele sabia que tudo deveria ter um ponto de partida, e nem sempre o começo é bom. Aliás, a Bíblia diz que o começo é ruim, mas no final será melhor para a glória de Deus. Então, se ele não desencadeasse algumas atitudes no decorrer da sua vida, ele não chegaria onde Deus desejava que ele chegasse. Foram as suas atitudes, foram a postura deste jovem, deste personagem bíblico, que fez com que Deus levasse ele aonde Deus desejava que ele estivesse chegando. Vamos lá? E qual é a primeira atitude que ele desenvolve diante da circunstância? Qual é a primeira atitude que eu preciso? E eu aprendo com Jacó lendo este texto. E na ausência dela, muitas coisas que poderiam dar certo serão impedidas no meio do caminho. Qual é, pastor? Aprender a lidar com os momentos difíceis da vida e enxergar na dificuldade o que alguém natural nunca poderia ver. Se eu não aprender a lidar, a administrar os momentos complicados, os momentos difíceis, de aflições, de conturbações na minha vida, eu nunca chegarei a lugar nenhum.
porque a vida não promove apenas momentos bons, e o fato de um momento ruim aparecer não significa que ele é o ponto final. E nós já usamos o termo momento, fase. Não é o estado final de uma história, de uma situação. E aí muita gente, pelo fato de não saber lidar com os momentos difíceis, estão abandonando, estão desistindo, estão abrindo mão, estão voltando para trás diante de algo que poderia ser extraordinário, diante de algo que poderia ser grande para a glória de Deus, mas simplesmente por um momento difícil. Olha o texto bíblico. Você está com a Bíblia aberta? Diga amém. Amém. Jacó sai da casa dos seus pais e ele está indo para Padã Arã. Padã Arã demora muito tempo de caminhada. O versículo 11 diz que chegou a um lugar onde ele passou a noite. E este lugar aonde ele parou, porque o sol já era posto, era um local apenas ladeado de pedras. Não havia onde repousar. Era um local totalmente ermo, deserto. E a única coisa que ele poderia ver eram pedras ao seu redor. Ele poderia reclamar, ele poderia murmurar, dizendo: era melhor eu morrer na mão do meu irmão do que viver essa condição. E eu costumo dizer que a reclamação simplesmente é uma intercessão diabólica, porque reclamar nunca vai resolver a crise, reclamar nunca vai resolver o que está ruim. Ao contrário, quando eu reclamo, aquilo que está ruim vai piorar. Ele poderia olhar a circunstância e dizer: eu vou desistir, eu vou parar, eu vou abandonar, eu vou voltar atrás. Ele poderia gastar o seu tempo simplesmente reclamando. E quem reclama, na realidade, tem um bloqueio na mente, e a única coisa que ele consegue enxergar diante dele são as coisas negativas da vida. Uma pessoa que murmura, uma pessoa que reclama diante de uma situação difícil, é porque a mente dele está bloqueada. E uma vez que a sua mente está bloqueada, ele não vai conseguir enxergar nada que seja bom. Vamos no exemplo prático. Quem tem filho adolescente sabe o que eu estou dizendo. Você fala: menino, vai até a estante, pega a chave que está do lado da Bíblia. Só que ele está lá buscando algo de interesse dele, você interrompeu. Você vai interromper algo que ele tem interesse. Então ele vai produzir uma má vontade diante daquilo que você está pedindo. Ele vai dizer assim: mãe, eu não sei aonde está, mãe. Pai, eu não vou encontrar. Ele acabou de reclamar, e a reclamação bloqueou a sua capacidade de agir. A reclamação bloqueou a sua capacidade de perceber que as coisas boas estão ao seu redor. Ele até vai meio que contrariado, meio não, totalmente contrariado, porque ele deixou de fazer algo de interesse dele. Ele até vai, mas ele vai com a mente bloqueada. Aí ele passa na estante, ele volta e diz: mãe, pai, eu não encontrei. Aí você fala: como que você não encontrou? Ele não encontrou mesmo. Ele não é que ele está mentindo. Não, ele não está mentindo. Ele não encontrou mesmo. Sabe por quê? Ele reclamou, a mente bloqueou, e automaticamente ele perdeu a capacidade de perceber as coisas diante dele. Jacó poderia aqui reclamar, mas ele sabia que essa situação é apenas um momento, é apenas uma fase, não é o final da história que Deus havia estabelecido ainda no ventre da sua mãe. Então a mente dele não é bloqueada. E quando a mente não é bloqueada, mesmo no deserto, mesmo na dificuldade, eu consigo enxergar aquilo que é
alguém natural nunca poderia ver. No meio de um monte de pedra, Jacó percebe que existe um travesseiro para deitar, descansar e dormir, porque ele sabe que Deus estaria conduzindo a vida dele. Escute, eu estou liberando algo profético na sua vida. Deus está falando com alguém aqui. Você está tão conturbado que você não percebeu que Deus preparou um travesseiro para a tua alma descansar. E enquanto a tua alma descansa, Ele está trabalhando, Ele está agindo, Ele está se movendo. Enquanto a tua alma descansa, o projeto de Deus está avançando para a glória dele. Se você acredita naquilo que eu estou te dizendo, você pode adorar, você pode glorificar a Ele. Glória a Deus. Só descansa em Deus. Só descansa em Deus quem aprende a lidar com os momentos difíceis da vida. Só consegue enxergar o local do descanso, só consegue encontrar descanso no meio do deserto quem sabe lidar com os momentos difíceis da vida. E aqui é uma fase, eu aprendi uma coisa, que eu nunca julgo ninguém pelo momento que ele está vivendo. Nunca. Eu aprendi isso como lição primordial na minha vida. Eu nunca julgarei ninguém pelo momento que ele está vivendo, porque o termo já diz um momento, e não é o estado, a história final desta pessoa. E essa minha fala me faz lembrar de um grande escultor por nome Michelangelo. E este homem, na sua biografia, diz que ele andava pelas ruas de Florença e ele viu um pedaço de cerâmica velho jogado ao chão. E quando ele pegou aquele pedaço de cerâmica, os seus discípulos inquietos olharam e falaram: mestre, por que o senhor está pegando este pedaço de cerâmica? Ele não tem beleza, ele não tem formosura, ele não presta para nada. Ele olha com um sorriso e diz: vocês estão vendo um pedaço de cerâmica sem formosura, sem beleza. Eu estou vendo um anjo nesta cerâmica. Aí ele leva para o seu local de trabalho e começa a esculpir. Depois de muito tempo, os discípulos entram no seu local de trabalho, conforme a sua biografia, encontram um anjo esculpido. E quando eles olham aquele anjo, eles começam a admirar, dizendo: Michelangelo, a sua história será lembrada por esta obra. O Senhor nunca fez uma obra tão extraordinária como essa que nós estamos vendo. E aí alguém perguntou: e aquela cerâmica sem beleza, sem formosura, que o Senhor encontrou nas ruas de Florença? Ele disse: olha, ela está entre nós. E eles começam a procurar, não encontrando, alguém pergunta: mas aonde, mestre? Ele aponta para o anjo e diz: vocês estão vendo este anjo na parede? E alguém diz: mas como nós não podemos ver tão obra extraordinária? Ele diz: pois é, este anjo na parede é o pedaço de cerâmica que vocês rejeitaram. O que eu quero dizer com isso? Se Michelangelo, um homem mortal, limitado, falho como nós, cheio de paixões, conseguiu pegar uma cerâmica e esculpir um anjo, quanto mais Deus, que é grande, que é poderoso, que é tão grande, que Ele chama a existência o que não existe, somente pelo poder da sua palavra. Ele é tão grande que Ele chama o nome de todas as estrelas, está sentado ao globo terráqueo e os seus pés estão sobre a terra. Fará com a tua vida, fará com a tua história, fará com você, fará com teus sonhos e projetos. Enquanto você descansa em Deus, Deus está trabalhando para a glória do nome dEle.
Quantos acreditam nesta verdade? Quantos acreditam nesta verdade? Fica crente. Aguenta, irmã, aguenta, jovem. Suporta mais um pouquinho, pastor. Mas está muito difícil. Deus está trabalhando. A Bíblia diz que enquanto eu durmo, Ele trabalha. Enquanto eu descanso, Ele trabalha. O final vai chegar. A obra vai concluir-se para a glória de Deus. Segundo lugar, e segunda característica, no versículo 12, se você estiver com a Bíblia aberta, diz assim: e ele sonhou, e Jacó sonhou. Pastor, mas sonhar todo mundo sonha. É verdade, só não sonha quem está morto. Mas o difícil é sonhar quando o ambiente não colabora com o seu sonho. Eu vi o testemunho do Pedro, é isso? Pedro, ele disse: tudo contribuía para não dar certo, mas deu. Sonhar em ser um médico quando o pai é um grande empresário e consegue pagar a faculdade é simples, é fácil. Sonhar em ser um grande pastor quando o pai é pastor e tem uma grande influência ministerial é fácil. O difícil é sonhar quando o ambiente não colabora e não contribui para que seu sonho aconteça. Isso é para gente forte. Esse tipo de postura é para gente que Deus chamou, que Deus escolheu, que Deus tem algo grande. Deus, aleluia. E o sonho de Jacó era um sonho que não tinha possibilidades. O homem está sonhando, mas o que ele sonhava dentro do ambiente que ele estava não era possível, não havia condições. Mas aqui está uma característica de alguém que Deus chamou para ser extraordinário. Ninguém acredita, mas eu continuo sonhando. As circunstâncias não contribuem, mas o meu sonho vai continuar vivo. Alguém diz que eu não vou chegar, mas eu vou continuar acreditando. Agora, por que Jacó acredita? Por que Jacó persevera, mesmo não havendo possibilidades naquilo que ele estava sonhando? Versículo 13. Ele nunca tinha ouvido a voz de Deus, ele nunca tinha tido uma experiência com Deus, e Deus aqui se revela a ele. É nesse momento que Deus vai se revelar a ele, ou revelar-se a ele a primeira vez. E como é que Deus se revela? Eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque, e esta terra em que estás deitado te darei a ti e a tua. Deus chega e diz: Jacó. Ele vai ver uma escada. O sonho dele é uma escada. Ele está aqui e Deus está lá no topo. Essa escada, de uma forma figurativa, representa o quê? Você está aí, mas eu quero que você chegue aqui. Esse é o trajeto que você vai ter que seguir para chegar onde eu quero que você chegue. Só que o ambiente não colaborava, e Deus se manifesta dizendo: Jacó, eu sou o Deus do teu pai Abraão. É claro que nós sabemos que Abraão é avô dele, mas é um termo bíblico. Eu sou o pai, eu sou o Deus do teu pai Abraão e do teu pai Isaque. Deus se revela a ele como um Deus que cria possibilidade no meio das coisas impossíveis. Eu vou repetir para ver se alguém entende. Deus se revela a ele como alguém que tem o poder de criar possibilidade no meio das coisas impossíveis. Vou te explicar melhor pela Bíblia, e aí eu vou fazer algumas perguntas e a igreja puder me responder. Quem é a esposa amada de Abraão? Quem é a esposa amada de Abraão? Qual é o maior sonho dela? Ela poderia, haveria possibilidade? Mas nasceu Isaque, porque o Deus de Abraão é o Deus de possibilidades. Quem é a esposa amada de Isaque? Quem é a esposa amada de Isaque, igreja? Qual é o maior sonho dela? Qual é o maior sonho dela? Havia possibilidades? Por quê? Por quê?
mas ela creu e sonhou. E o Deus de Isaac, o Deus de Rebeca, é Deus que cria possibilidades no meio das coisas impossíveis. Sabe o que Deus estava dizendo a Jacó? Jacó, você não deveria nem estar aqui, rapaz. Você não deveria nem existir, porque a sua avó é estéril, a sua mãe não podia gerar, mas ambas sonharam, e no meio do sonho não tinha possibilidades nenhuma, mas eu entrei no sonho, eu entrei no projeto, eu abri a porta da possibilidade. Deixa eu liberar algo sobre a vida de alguém aqui. Eu estou crendo e pelo Espírito da profecia, Deus está abrindo porta de possibilidade. Deus está abrindo, Deus está. Quem vai continuar sonhando? Quem vai continuar sonhando? Oh, pastor, alguém falou que o meu filho não tem jeito, mas Deus cria a possibilidade no meio das coisas impossíveis. Olha, pastor, alguém disse que aquele negócio não é para mim. Deus está falando, continua sonhando, que no meio das coisas impossíveis eu vou revelar que é possível, é possível, é possível, é possível. Só quem acredita. E por que eu creio que é possível? Porque a Bíblia diz que é possível. Por que eu creio que vai acontecer? Porque a Bíblia diz que é possível. A Bíblia diz, e está escrito em Gênesis 18, versículo 14: é difícil para você, mas porventura haveria alguma coisa difícil ao nosso Deus? A mesma Bíblia diz, e está escrito em Números 23, versículo 19: porventura Deus falaria alguma coisa e não cumpriria? Porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. A mesma Bíblia diz, e está escrito em Jó 42, versículo 1 e 2: eu sei que o Senhor tudo pode, e nenhum dos seus pensamentos ao meu respeito poderão ser impedidos, pastor. Mas o que é que Deus pensa ao meu respeito? A Bíblia diz, e está escrito em Jeremias capítulo 29, versículo 11 e 12: eu bem sei o pensamento que penso a respeito de vós, e não é pensamento de maldade. Quem pensa o mal contra você é aquele invejoso, aquele caluniador, aquele perseguidor, o inimigo da sua alma. Mas a Bíblia diz, e está escrito, que os pensamentos de Deus a respeito da tua vida, a respeito da tua casa, a respeito da tua salvação, são pensamentos de paz. Quem pode glorificar a Ele? Aí alguém vai perguntar, mas como é que Deus vai fazer? A mesma Bíblia diz, e está escrito, e você conhece o texto, Isaías 43, versículo 13: antes que houvesse dia, Deus era, é e sempre será, e não há ninguém que possa escapar das mãos dele. Operando Deus, quem impedirá? A mesma Bíblia diz em Lucas 1,37, e aqui é para você dar glória, que para Deus não há nada impossível. Para Deus não há nada impossível. Então continue sonhando, continue acreditando. Deus pode. E vai lá. A Bíblia diz, e está escrito em Marcos 9, 23: tudo é possível quando você vai na réplica do templo de Salomão? Não. Tudo é possível quando você pega a rosa ungida? Também não. Tudo é possível quando você bebe um copo com água que foi orado? Também não. Tudo é possível no dia do congresso das irmãs? Também não. Tudo é possível na maior catedral de São Paulo? Também não. A Bíblia diz, e está escrito em Marcos 9, 23, que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tem fé, tem fé, tem fé. Levante a sua mão para adorar a Ele. Enquanto você crê, Deus faz. Enquanto você crê, Deus opera um milagre sobre a sua vida. Oh glória! Oh glória! Quem vai continuar sonhando aí? Quem vai continuar sonhando aí? Oh
Deus falando com alguém nesta noite. Escute, o Espírito de Deus ministra na minha alma agora, e eu compartilho com vocês. Alguém aqui está com sonhos não mortos, mas sonhos escondidos na alma, lá na gaveta da alma. Mas o Espírito de Deus que vai aonde ninguém pode ir, o Espírito que alcança aquilo que ninguém pode alcançar, ele está dizendo: eu estou indo aí, eu estou indo aí. Aquilo que quem tentou matar, aquilo que tentou sufocar, eu estou removendo e dizendo: eu renovo o projeto hoje, eu renovo o projeto hoje. Só quem acredita, quem tem glória da glória, quem tem aleluia da aleluia. Ora vai, decova, sai. Oh glória! O meu Deus, o teu Deus é o Deus que cria possibilidades no meio das coisas que são impossíveis. Então sonhe, jovem, isso, moça, acredite. Mas alguém marcou com uma palavra de peso: pastor, isso internalizou na minha vida. Alguém disse que eu não sairia do mesmo lugar. Alguém disse que eu sou um zero à esquerda. O que vale não é o que os homens dizem, mas o que vale é a história que Deus construiu antes de você existisse no ventre da sua mãe. Então olhe para cá. Olhe para cá. Glória a Deus. A sua história e a minha história não tem origem na relação dos nossos pais e na gravidez da nossa mãe, não. A relação dos nossos pais e a gravidez da nossa mãe deu forma a algo que Deus já havia escrito na eternidade. Eu vou repetir para você entender. A minha história, ela não tem origem na relação dos meus pais e na gravidez da minha mãe, não. Isso foi o meio pelo qual Deus deu forma para algo que Ele já escreveu na eternidade. Gênesis 1:26. Façamos o homem à nossa imagem, a nossa semelhança. Deus criou o homem ali. Gênesis 2:7. E formou o homem e deu forma, Deus, no homem através do pó da terra. O pó da terra não é a origem do homem. O pó da terra é a forma de algo que Deus já havia estabelecido dentro da sua eternidade. Porque se aquela forma não recebesse o que Deus gerou dentro dele, estaria até lá hoje. Mas ele só recebeu vida porque aquilo que Deus criou dentro dele foi projetado naquilo que deu forma. Então escute, o que vale não é o que o momento, a circunstância diz. O que vale é o que Deus escreveu na eternidade ao teu respeito. Aí você tem que crer. Estou terminando. Você tem que crer que Deus tem uma história para a sua vida. E aí você tem que suportar esses momentos difíceis, saber que Ele é o que começou e Ele é o que vai terminar para a glória de Deus. Olha o que o texto bíblico diz em Filipenses capítulo de número 1. Filipenses capítulo de número 1, versículo 6. Já volto lá em Gênesis. Só para fazer uma ilustração aqui. Em que vocês não usem. Pode ser pequeno. Posso? O homem é assim, ó. O homem é mais ou menos assim, ó. Não deu certo, errou aqui. Não tem mais jeito. Aqui não. Está descartado. Não serve mais. O homem, por um momento, ele amassa, ele joga, acabou a história. Não tem mais jeito. No reino de Deus não tem lixeira.
Na olaria de Deus não tem lata de lixo, porque aquilo que não deu certo, Deus renova e começa a fazer novamente. O projeto de Deus não vai ser frustrado por um momento da sua vida, porque Filipenses 1,6 diz: e tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar até que Jesus venha. Quantos estão entendendo o que Deus está dizendo? Oh glória! Oh glória, oh glória. Deus está falando com alguém aqui, não é o fim. Deus está falando com alguém, levanta a tua cabeça. Hoje é a noite que Deus vai renovar. Deus está dizendo, vai continuar. Glória a Deus, aleluia. Agora isso depende de mim, depende de você. Cadê um jovem que pode me ajudar aqui? Vem cá você que é o... Vem cá filho, rapidinho. Posso, pastor? Você pode ilustrar mesmo, irmão. Pegar o jeito que todo mundo entende. Será que eles vão conseguir me ver lá? Não sei se o pastor permite eu descer, só fazer isso. Só para eles me verem aqui, dá licença. Isso depende de você, não depende de Deus. Depende mais de você do que de Deus. Depende, que coisa tremenda. Depende mais de você do que de Deus. A Bíblia diz em Provérbios que o justo cairá por 7 vezes. E cair aqui não é pecado. Cair aqui é fadigar, é se esgotar por questão da circunstância. Por 7 vezes o justo cairá, mas em todas elas ele se levanta. Olha o texto, não é Deus que vai levantar, é o justo que vai se levantar. Então a escolha de ficar prostrado é sua, a escolha de se levantar é sua, é minha. Mas a Bíblia diz assim, cadê a direita? Aqui. Por 7 vezes, fica com ela estendida. Por 7 vezes o justo vai se prostrar, vai cair. Mas em todas elas ele se levanta, porque a destra da justiça de Deus sempre estará. Para quê? Para que no meio de um esgotamento ele encontre aonde ele se apoie, se sustente, fique de pé e prossiga para o alvo que Cristo estabeleceu na vida dele. Quem acredita nessa verdade, glorifica Senhor Jesus. Depende mais de você do que de Deus. Você tem 2 escolhas: você se prostra diante da circunstância, ou você enxerga Deus do teu lado e diz: eu não tenho força, mas Ele tem. Eu não consigo, mas Ele consegue. Eu não vou, mas Ele me leva. Mas eu vou chegar. Quem vai chegar? Quem vai chegar? Eu encerro agora. Lá em Gênesis ainda. Ele se revela como um Deus que cria possibilidade no meio das coisas impossíveis. Só que existe uma escada, onde ele está e aonde Deus quer que ele chegue. E a escada representa o que? Estágio, etapa, dificuldade. Subir a escada é fácil? Sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? Então a caminhada cristã nunca será fácil. É difícil. Mas o texto diz, que os anjos subiam e... A Bíblia diz em Hebreus que os anjos são espíritos ministradores de Deus em relação àqueles que hão de herdar a salvar. Ou seja, os anjos estão servindo a igreja de Cristo debaixo de uma missão e de uma ordem divina. Quando o texto diz que os anjos subiam e desciam, Deus estava dizendo a Jacó: Jacó, você tem um trajeto, mas você não está só. Eu enviei um reforço para estar com você. Agora, o melhor, Jacó recebeu o reforço de anjo. Para nós, a igreja, o próprio Deus veio através do Espírito e está dentro de nós. Não, aleluia! E eu vou repetir com você de pé. Fique de pé.
Jacó viu anjos subindo e descendo. Representa Jacó. Tem uma ajuda do céu aí, são os anjos. Para nós, a igreja, para mim, para você, para mim, não foram anjos que Deus enviou. O próprio Deus veio e está dentro de nós. É por isso que quando você pensa em parar, vem aquela voz e diz: para não, avança. Quando você não tem nenhuma força, mas você sente que está sendo carregado por alguém, e o mesmo Espírito que está em nós, o mesmo Espírito que está em nós nesta noite, é o mesmo Espírito que vai renovar as nossas forças para continuar caminhando diante do alvo que Deus propôs para nós. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos por um momento, porque eu sei que o Espírito de Deus está falando com alguém aqui nesta noite, e é com você mesmo que se sente esgotado, é com você mesmo que talvez quer tirar a mão do arado, é com você mesmo que talvez está perdendo a expectativa e a esperança daquilo que tanto você almejava. É com você mesmo que entrou aqui com seu coração totalmente angustiado, e nós conseguimos ter a percepção apenas no teu interior, mas existe alguém dentro de você que conhece você por dentro, e Deus está neste momento ministrando na tua alma, dizendo que é tempo de você prosseguir. Ore comigo. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor Jesus, graças te damos nesta noite, neste momento, ó Deus, pela tua igreja, pelos teus filhos que aqui estão. Senhor Deus, são escolhidos do Senhor e da parte do Senhor, e nós sabemos, ó Deus, que no meio desse trajeto, no meio desta caminhada, nós vamos encontrar, Senhor, circunstâncias que vão minar, que vão esgotar a nossa espiritualidade, a nossa alma, mas o Senhor disse que não nos deixaria órfãos, mas enviaria um outro Consolador, e por certo este é o Santo Espírito de Deus, que não está entre nós, mas Ele está em nós, e esse mesmo Espírito que está em nós nesta noite, venha, meu Deus, renovar vidas, venha renovar força neste lugar, venha quebrar toda a cadeia, todo bloqueio, e que há uma renovação do teu Espírito Santo, a presença renovadora do teu Espírito repouse sobre a tua igreja, repouse, meu Deus, sobre os teus filhos, e quem acredita seja